Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 5 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 7h03 da noite, nesta terça-feira. Começando aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos o resultado do PMI do setor de serviços referente ao mês de outubro, veio um pouco abaixo da projeção feita pelo mercado. Em relação ao PMI de não manufatura, acabou vindo um pouquinho acima da projeção feita pelos analistas. Lembrando que hoje é o último dia das eleições presidenciáveis lá nos Estados Unidos, né? A partir das 9 horas, horário de Brasília, será startado, né, a contabilização dos votos. Lembrando que as eleições nos Estados Unidos é um pouquinho diferente em relação às eleições do Brasil. Lá podem demorar aí alguns dias até que de fato seja batido o martelo e anunciado o vencedor, tá, pessoal? Então é importante acompanhar esses próximos dias, né, de perto, como que irá ser o desfecho das eleições presidenciáveis lá nos Estados Unidos. Lembrando que a comunidade cripto aguarda ansiosamente pela vitória de Donald Trump, por ser um ferrenho defensor do mercado, da tecnologia blockchain e também por ele mesmo ter indicado a implementação aí das finanças descentralizadas lá nos Estados Unidos. Então isso poderá trazer um entusiasmo, né, maior volume para o mercado diante dessa possibilidade. Então é importante acompanhar a partir das 9 horas, né, verificar de fato, pelo menos se os estados que são importantes para que ele consiga essa vitória, a gente tem uma sinalização da maioria republicana apoiando fortemente nas urnas. Tá bom, pessoal? Então essa semana promete para o mercado cripto, né? A expectativa é muito grande e, obviamente, a gente vai acompanhar de perto e trazer isso aqui para vocês na análise diária do canal. Fechado? Os mercados, pessoal, trabalhando todos em, em positividade. Digamos que esse cenário, né, das eleições acontecendo hoje pode ter sido um catalisador aí para um otimismo por parte dos investidores. Dow Jones subindo 1,02, S&P 1,23 e Nasdaq 1,42. Já o Bitcoin também vem pelo mesmo caminho. A gente atualmente está com o preço na região dos 69.240, uma alta no diário aí próxima de 2,12%. Então vamos aqui para o Bitcoin analisar o gráfico e a gente entender o que aconteceu de ontem para hoje e as expectativas aí para o final do dia de hoje e até amanhã para a nova análise. Então, pessoal, a gente de fato percebeu, né, a descendência aqui do mercado, né, nos últimos dias, né? Então havia aqui, né, uma formação de topos descendentes, fundos descendentes, ao mesmo tempo a gente sabia que essa região aqui dos fundos ascendentes poderia ser um ponto de decisão, né? Um conflito de interesses, principalmente por parte dos compradores. Então, a gente até aguardava aqui uma retração nessa região em vista, né, de que esse ponto foi o início, né, dessa pequena ascendência e aí, de fato, né, os compradores eles acabaram reagindo nessa região, né? Veio um pouco abaixo aqui, talvez buscar maior liquidez, mas foi perceptível aí que o preço, né, acabou segurando um pouco nessa região, vindo aqui próximo da região dos 68 para posteriormente, né, vir buscar aqui a região próxima do nosso suporte. Então percebe-se que os compradores de fato eles reagiram aqui nessa região e a gente sabia que pelo menos diretamente o preço não iria passar direto, haveria aqui uma reação e foi o que aconteceu. Então houve aí, né, uma ascendência em relação ao preço, né, os compradores tentando buscar níveis superiores e, de fato, chegou aqui na nossa região, né, onde havia essa resistência diagonal, teoricamente a nossa zona de patrulha, em vista de que aqui seria, né, um ponto de decisão para rompimento ou recusa de preço. Então, pessoal, percebe que o preço ele permanece aqui bem próximo aqui
dessa região, teoricamente os compradores tentando, né, confirmar de fato o rompimento, né, para que possa dar continuidade na movimentação. Uma coisa a gente já percebe de ponto positivo, a gente já vê que a engrenagem do preço ela já alterou, tá? Se antes a gente tinha topos descendentes com fundos descendentes, a gente já percebe que o topo máximo do dia de hoje ele já superou esse topo anterior. Ao mesmo tempo, o fundo também ele já superou esse fundo anterior. Então percebe-se que a engrenagem começa a se tornar ascendente, tá? Isso é um ponto muito positivo para nós que buscamos aí níveis maiores de preço. Então vale salientar que a engrenagem do mercado que vinha aí nos últimos dias foi alterada no dia de hoje. Muito provavelmente por ser o dia final da votação presidencial nos Estados Unidos e, obviamente, trouxe aí um pouco de ânimo para o mercado, obviamente casando aí, né, com as regiões nas quais a gente tinha observado anteriormente, tá? Então é importante frisar isso também. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente já percebe aqui uma certa ascendência, né, desses fundos, né? Ou seja, os compradores tentando manter aqui cada vez um nível mais alto do preço, né? Para posteriormente, quem sabe, buscar novamente a região do topo máximo do dia de hoje, aqui próximo dos 70.560. E quando a gente enxerga no diário, ao que parece, o volume comprador do dia de hoje irá prevalecer acima do que foi o volume de venda ontem. Isso também é um sinal muito positivo para nós que buscamos aí novamente a região lá próxima do topo histórico, tá, pessoal? Então, eu acredito que o mercado deverá bater aqui um pouco de cabeça, né, nessa marcação. Os compradores vão querer tentar manter o preço acima dessa região aqui, né, para que posteriormente venha fazer um topo maior do que do dia de hoje, né, o topo máximo do dia de hoje. E obviamente, né, existe a necessidade de romper esse último topo do dia de hoje para que confirme aí um topo mais ascendente. Lembrando que a partir das 9 horas começam a serem divulgados os resultados parciais dos votos lá nos Estados Unidos e a gente espera, né, que pelo menos o republicano Donald Trump consiga avançar nos estados que são teoricamente chaves para que consolide aí a sua vitória, como por exemplo o estado da Geórgia, Pensilvânia, Texas, Flórida e etc. Então é muito importante a gente acompanhar de perto essa votação, porque ao passar aí das horas, né, nos próximos dias, a gente vai sentindo o termômetro, né, de fato, para conseguir aí entender quem que levou, né, a melhor diante do cenário imposto aí pelas eleições. Então, é importante, né, a gente acompanhar de perto tudo isso. Obviamente, a gente sabe que graficamente o mercado ele respeita bastante, mas ao mesmo tempo sabemos também que motivações externas podem influenciar aqui no volume, né, na estrutura de preço. Então, até o momento, cenário bastante positivo, né, a alteração da estrutura tentando se consolidar, como eu mostrei para vocês anteriormente, só que a gente precisa aí de algumas evidências em relação às eleições, porque a gente sabe que a vitória do republicano Donald Trump irá trazer bastante otimismo aqui para o mercado, tá? Em caso de derrota, a gente já imagina aí um pouco de ruído, né, nas criptomoedas, e aí a gente vai trabalhar, né, com as regiões que já foram estipuladas aqui para posteriormente, né, a partir da coleta de evidências, né, condicionantes, a gente consiga tentar antecipar eventuais
movimentações do preço. Então é isso, pessoal. Um dia bastante positivo aí para o mercado, né? A gente esperava realmente uma retração aqui nessa região, acabou vindo até um pouquinho antes, por isso que é imprescindível que você acompanhe, né, o fluxo online, né, identificando aí, né, a agressão por parte dos players, justamente porque nessas regiões a gente sabe, né, que são pontos de decisão e aí você consegue trazer o preço para mais próximo de você ao ponto aí de tomar eventuais decisões, né, nas suas operações, nas suas estratégias e etc. Fechado, pessoal? Então, vamos analisar aqui o livro, como é que tá? A gente já percebe o livro bastante diluído. A gente não encontra aqui um acúmulo de lotes, pelo menos nas regiões que estão sendo compartilhadas aqui no momento. Então, teoricamente, não é possível identificar eventuais barreiras, né? Está bastante equilibrado, digamos, né? A concentração de lotes, seja pela parte dos vendedores, seja pela parte dos compradores. O que se percebe, existe aqui um pouco mais de lotes na região dos 71 mil dólares, né? Com os vendedores aportando aí quase 11 milhões de dólares a serem executados nesse nível. Fora isso, bastante diluído e a gente não consegue ter aqui uma visão clara, né, da onde que de fato o dinheiro se encontra. Então a gente vai dar maior ênfase aqui no gráfico mesmo e obviamente as informações que forem sendo compartilhadas em relação às eleições lá nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Análise mais simplória no dia de hoje. É um evento muito importante acontecendo lá nos Estados Unidos, que é a eleição presidenciável. E a gente aguarda mais informações a respeito aí da contabilização dos votos, que poderá nos trazer alguns indicativos, algumas informações relevantes ao ponto da gente conseguir aí antecipar a movimentação do preço nos próximos dias. Fechado? Então, agradeço aí a presença de todos. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, também não deixe de perguntar aqui na caixinha. Beleza? Então é isso. Eu agradeço novamente a presença de todos. Um resto final de noite para vocês e a gente retorna amanhã. Grande abraço e até mais.